Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 26. A minha Bíblia diz assim: Então Nabucodonosor aproximou-se da boca da fornalha de fogo ardente e falou: Sadraque, Mesaque e Abdenego, vós sois servos do Altíssimo Deus, sai e vinde aqui. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Amém? Podem se assentar. Vem comigo, tecladista. Fiquem engatilhados que a gente vai precisar de vocês depois. Já falar de novo. Quantos aqui querem ouvir Deus? Amém? O clima está propício para adoração. Não perca a oportunidade e adore ao seu Deus. O texto que nós lemos esta noite é um texto bastante conhecido pela igreja, que é o episódio onde Sadraque, Mesaque e Abdenego eles são jogados na fornalha. Só que antes de nós adentrarmos nesse episódio da fornalha, nós vamos aqui analisarmos alguns capítulos anteriores, para assim nós entendermos o porquê aqueles jovens estavam lá e o porquê aqueles jovens foram lançados na fornalha. No capítulo de número 1, no versículo de número 3, o rei pede para Aspenaz, que era mestre dos eunucos, buscarem alguns jovens de Jerusalém, alguns jovens israelitas, para servir no palácio. O rei pede para Aspenaz, mestre dos eunucos, buscar alguns jovens israelitas de Jerusalém para adentrar e servir no palácio em Babilônia. E ele vai dar alguns critérios de como ele queria esses jovens. Primeiro, que ele queria jovens de linhagem real, príncipe da nobreza. E no versículo de número 4, ele vai ser ainda mais exigente. Ele vai pedir jovens inteligentes, habilidosos, que dominassem vários campos da ciência. Jovens diferenciados. Tem alguém aqui diferenciado nesta noite? Ele queria jovens diferenciados com habilidades para servir no palácio do rei. Para servir no palácio do rei. Vou dizer pela terceira vez. Para servir no palácio do rei. E me parece, senhores, que em Babilônia não tinha esses jovens. Me parece que não tinha esses jovens. Por quê? Porque ele queria jovens que servissem no palácio em Babilônia. Só que ele pede para as penas buscarem os jovens de Jerusalém. Então parece que os jovens que eles queriam, inteligentes, habilidosos, com todos esses critérios que ele pediu, parece que estavam em falta em Babilônia. E se estava em falta em Babilônia, ele queria os jovens de Jerusalém. Eu vou repetir para você entender. Me parece que não tinha esses jovens em Babilônia. Por quê? Porque o normal seria jovem de Babilônia servir no palácio de Babilônia. O normal seria os jovens da cidade servir o palácio da cidade. Anormal é jovem de outra cidade servir um palácio de outra cidade. E parece que Nabucodonosor vai quebrar o protocolo. Ele vai dizer: não, aqui não tem o que eu procuro. Eu vou buscar onde eu quero, lá de Jerusalém. Eu quero que você entenda algo. Sabe por que Satanás ele te acusa tanto? Sabe por que Satanás ele trabalha tanto contra a sua vida? Sabe por que Satanás ele te persegue tanto? O mundo te persegue tanto, as opressões te perseguem tanto. Por quê? Porque eles não têm em Babilônia o que Deus tem em Jerusalém. Eles não têm em Jerusalém, em Babilônia, o que Deus tem em Jerusalém. É por isso que o diabo ele te persegue tanto. É por isso que o mundo ele lança proposta para te atrair tanto. É por isso que tem toda aquela cilada armada contra a tua vida. Por quê? Porque eles buscam para a Babilônia aquilo que só tem em Jerusalém. Tem alguém de Jerusalém aqui nesta noite? Levante as suas duas mãos para os céus em nome de Jesus. Nesta noite tem laços sendo desfeitos. Deus está derrubando laços aqui nesta noite. Isso daqui eu nem ia falar, mas eu senti de Deus me falar. Tem laços sendo desfeitos. É por isso que você não encaixa em outros lugares. É por isso que você não dá certo em outros lugares. É por isso que você não consegue se sentir bem em outros lugares. Talvez você frequentava antes, agora não consegue frequentar mais. Talvez você fazia antes, agora não consegue fazer mais. Por quê? Porque Deus já colocou no teu coração a convicção de que você pertence a Jerusalém. Tem alguém de Jerusalém aqui nesta noite? Abre a boca e adore ao seu Deus.
Aleluia. Aí ele vai buscar alguns jovens, e lembrando que não era apenas os 4, tinha outros, e a Bíblia diz que entre eles tinha Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que foram chamados para comparecer em Babilônia. E interessante que quando eles estão em Babilônia, o Aspenaz vai querer mudar o nome deles. É como se ele estivesse dizendo: vocês estão em outra terra, vocês estão em outra cultura, vocês estão em lugar diferente do de vocês, e vocês não podem permanecer com a mesma identidade do que vocês eram em outros lugares. Eu vou ter que mudar vocês para vocês se adaptarem aos rituais da Babilônia, para vocês se adaptarem ao mecanismo babilônico. Daniel, tu vai se chamar Beltesazar. Ananias, Misael e Azarias, tu vai ser Sadraque, Mesaque e Abidnego. E o tema proposto nessa noite era Deus, qual é o tema? Chamados para um propósito, chamados para um propósito, chamados para um propósito. Ele vai mudar o nome deles, e o interessante é que Daniel já deixa bem claro o propósito que ele já tinha no seu coração antes de adentrar na terra. O versículo de número 8: eu não vou me contaminar, aleluia, eu não vou me contaminar, eu não vou me contaminar. Era como se Daniel estivesse dizendo: pode até mudarem meu nome, vocês podem colocar as vestes que vocês quiserem em mim, vocês podem me colocar em qualquer lugar, vocês podem me apresentar os grandes palácios da Babilônia, mas eu não vou me contaminar, eu não vou me contaminar. Vocês podem colocar nomes babilônicos em mim, mas eu não vou me contaminar. Vocês podem colocar vestes babilônicas em mim, mas eu não vou me contaminar. Parece que quando as penas mudam o nome deles, alguém grita: agora eles são de Babilônia. E Daniel grita no versículo de número 8: eu não vou me contaminar. Eu posso estar em um lugar diferente do meu, mas eu ainda sou de Jerusalém. Eu não vou me contaminar. Para mais, cheio. E eu vim dizer algo para alguém aqui nesta noite: Deus, ele não aceita dupla nacionalidade. Eu vou dizer de novo: Deus não aceita dupla nacionalidade. Ou você pertence a Jerusalém, ou você pertence a Babilônia. Ou você é de Jerusalém, ou você é de Babilônia. Deus não aceita esse negócio de meio crente, de meio salvo, meio santo, meio convertido. Vem para o culto de jovens hoje, amanhã está desviado. Vem para o culto de adolescentes hoje, amanhã está chamando palavrão na escola. Vem para o culto de adolescentes hoje, está batendo nos pais na casa. Não. Com Deus não tem esse negócio. Ou você é, ou você não é. Ou você é de Jerusalém, ou você é de Babilônia. Não tem meio termo, não tem meio crente. Ou você é, ou não é. Fala mais, cheio. O propósito era esse: eu não vou me contaminar. Eu não vou me contaminar. O propósito era esse. Aí no versículo de número 2, no capítulo de número 2, o rei vai ter um sonho. E aqui eu não vou adentrar muito nesse capítulo, que aqui já é uma outra mensagem. Mas o rei vai ter um sonho, e Daniel vai receber a revelação de Deus para interpretar esse sonho. Ele interpreta o sonho do rei. No capítulo 2, versículo de número 49, o rei se alegra e vai dar um posto para Daniel, um cargo. E Daniel, que não é bobo, ele vai pedir um cargo para seus amigos também. Não, deixa meus amigos Ananias, Misael e Azarias com as províncias da Babilônia. Aí Daniel vai dizer algo muito interessante: e eu vou permanecer na porta do rei. Aleluia. Eu vou dizer de novo para ver se você pega. Daniel vai dizer: pode deixar as províncias da Babilônia com eles, mas eu vou permanecer na porta do rei. Permaneça na porta do rei.
Aí no capítulo de número 3 é onde vai acontecer o episódio da fornalha. Mas primeiro ele vai levantar uma estátua. Mas lembre desse detalhe: Daniel permaneceu na porta do rei. Lembre disso que vai ser importante. No capítulo de número 3 vai o episódio da fornalha e da estátua. Nabucodonosor vai levantar a imagem, vai pedir para todos se prostrarem e adorarem ao ouvir o som dos instrumentos, independente de quem fosse, príncipes, reis, majestades, eunucos, mestres, podia ser quem for, escutou o barulho, se prostrava. Aí estão lá, sabe fazer tribal? Vai tentar. Aí eles passam na frente da estátua. Aí de repente a banda começa a tocar. Toca. Todos vocês. Eles tocaram. Aí eles se ligaram. Opa! O rei decretou. A gente está escutando. Aí eles começam a se prostrarem. Eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro. Aí vocês pensam que esse negócio de fofoca começou hoje? Pode parar. Vocês pensam que esse negócio de fofoca começou hoje? Já existia desde o tempo de Daniel. Chegou um para o rei e falou: olha, rei, tu decretou, independente do cargo, se ouvir a banda tocar, se prostrasse. Mas não é que eu estou fazendo fofoca, mas eu vi animalmente 3 que não se prostraram. Mas o Senhor deu a ordem. Mas tinha 3 ali que não quiseram se prostrar. Mas não era 4. Não era Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então por que só tinha 3 de pé? Daniel estava prostrado e adorando? Não. O versículo anterior já diz no capítulo de número 2, no versículo de número 49. Daniel permaneceu na porta do rei. Aleluia. Daniel permaneceu na porta do rei. Ele estava na porta do rei. E o detalhe, a ordem era dada para que a gente ficasse diante da estátua. Se ele estivesse diante, o som tocasse, eles tinham que se prostrar. Porém, Daniel não estava diante da estátua. Daniel estava ocupado aonde? Na porta. Na porta do rei. Quem fica na porta do rei não tem tempo para estar de frente com a estátua. Eu vou dizer de novo para ver se você entende. Quem fica na porta do rei não tem tempo para estar de frente com a estátua. Às vezes aquele seu amigo te convida, bora ali fazer tal coisa. Você diz não. Sabe o que é isso? Você está escolhendo permanecer na porta do rei. Quando você vê aquele grupinho imoral na sua escola e ele te convida, chega aqui com a gente, bora andar com a gente. E você sabe que se você andar, você se corrompe. E se você não ir com ele, você está dizendo, eu escolho permanecer na porta do rei. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não tenho tempo para pecar contra o meu Deus. Eu não tenho tempo para me desviar. Eu não tenho tempo para ser descrente. Por quê? Porque eu estou ocupado na porta, na porta, na porta, na porta, na porta, na porta do rei. Quem fica na porta do rei prepara a entrada para os visitantes. É interessante que no Salmo de número 24, o salmista diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas. Por quê? Porque ele está na porta. Entrará, entrará, entrará o rei, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei da glória. Aleluia. Daniel está na porta do rei. Por quê? Porque uma vez alguém me perguntou por que Daniel não foi jogado na fornalha. É porque no versículo de número 49, no capítulo de número 2, já deixa bem claro que Daniel, me dá um pouco de retorno aqui, que Daniel, ele escolheu permanecer na porta do rei. Então certamente ele não estava diante da estátua, ele não estava diante daquela imagem. Mas a gente tem que compreender que
que tem momentos na nossa vida que é inevitável. A gente vai estar diante de estátuas, é inevitável. Vai chegar esse momento em nossas vidas que a gente vai se deparar de frente com uma estátua. Porém, é a escolha nossa se prostrar ou não. Eu vou dizer de novo, adolescentes. Vai ter momento em nossas vidas que é inevitável. A gente vai ficar de frente com a estátua. Mas aí é opção nossa se prostrar ou não. Por que eu digo isso? Quem aqui tem celular? Levante a mão. Quem aqui tem celular? No seu celular, até no meu, 24 horas, nós somos bombardeados por pornografia, sensualidade, exposições imorais. Se você rolar o feed do seu Instagram, o feed do seu TikTok, uma hora ou outra você vai ser bombardeado com alguma pornografia, alguma sensualidade. Isso aí é inevitável. É a gente estando de frente com uma estátua. Vai ter momentos em nossas vidas, principalmente para quem não tem família crente como eu, que você vai se deparar com a sua família fazendo alguma festa, e nessa festa ter bebidas alcoólicas. Mas é a opção sua, se prostrar ou não. Para quem é novo convertido, vai ter momentos que ele vai ter que passar na frente de um bar, mas vai ser escolha dele, se prostrar ou não. Para quem é novo convertido, está se libertando de um vício, é escolha dele. Se ele passar na frente de uma boca de fumo, é escolha dele, querer se prostrar ou não. Ou seja, vai ter momentos em que a vida vai nos colocar de frente com estátuas, mas a escolha é nossa, querer se prostrar ou não. Aleluia, aleluia, aleluia. Por que tu está dizendo isso, Janderson? Porque todos os jovens que estavam ali foram tirados de Jerusalém. Então, se apenas 3 ficaram de pé, os outros se prostraram. Eu vou dizer de novo: se apenas 3 ficaram de pé, os outros se prostraram. E se eles eram de Jerusalém, ele era judeu, eles eram judeus. E como o Juan sabe, o Juan é experiente, todo judeu, desde a sua meninice, já estudava a lei. Então eles tinham conhecimento da Torá, eles tinham conhecimento de Bíblia na época. Então o ato dos 3 ficarem de pé foi um ato de fé, para eles mostrarem que eles conheciam a palavra do Eterno. Por quê? Porque eles conheciam de Bíblia, eles conheciam a Torá. Aí eles escutaram os instrumentos tocando, eles escutaram a orquestra tocando. Aí um tocava no outro e dizia: olha, a ordem é para que nós se prostrem a essa estátua. E aí, tu vai, eu não, tu vai, eu não, tu vai, eu não. Por quê? Porque lembra do que nós estudamos no livro do Êxodo? Não adorarás outro Deus além de mim. Não se prostrarás de frente com a imagem de escultura. Lembra que tu estudasse? Eu lembro. Pois então nós vamos permanecer firmados na palavra. E a ordem do rei é que não se prostre, mas nós não servimos a ele, nós servimos a Deus, nós servimos a Deus, nós servimos a Deus. Como glorificará o Senhor no seu coração na palavra. Fala mais, cheio. Levante a sua mão em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para você não vai se corromper, você não vai se prostrar. Nesta noite, Deus prega no teu coração a palavra, a palavra. Fiel a palavra. Mas a ordem é essa, mas a palavra é essa. Mas não é exato, vamos atirar na fornalha, mas a palavra é essa. Não adorarás a outros deuses. Não se prostrarás a imagens. Nós estudamos, nós não podemos quebrar a lei. Aí lá vai esse fofoqueiro, dizem o rei, olha, tinha 3 que não se prostraram ali. Não se prostraram, não, pois chama eles aqui.
E lá vai os 3. Aí o rei, eu fiquei sabendo que vocês não cumpriram com a ordem que eu mandei. Vocês não querem adorar os meus deuses. Vocês não querem adorar a estátua, a imagem que eu levantei. Mas como eu sou bacana, eu vou dar mais uma chance para vocês. Quando os instrumentos tocarem, vocês cumprem com a palavra que eu não dei. Eu, Janderson, não. Todos aqui. Quem aqui diante de uma situação de morte não recua? Todo mundo aqui. Diante de uma situação de morte, da pressão da morte ia recuar. Só que eu fico admirado que eles vão olhar para o rei e vai dizer: nós não vamos adorar a imagem que tu levantaste. Nós não vamos servir aos teus deuses. Quer me jogar na fornalha? Joga. Quer me lançar na fornalha? Lança. Mas o meu Deus pode me livrar dela. Para marcha. E ainda diz a imagem: e se eu sair da fornalha, o meu Deus ainda me livra das tuas mãos. Quer jogar, joga, mas eu não vou me render. Quer me matar? Mata, mas eu não vou me prostrar. Aí o rei se enfurece. O rei se enfurece. E vai dizer: ah, é? Aquece a fornalha 7 vezes mais. Aquece o fogo 7 vezes mais. Amarrem eles. Podem jogar eles. Aí lá vai os 2. Joga os 3 na fornalha. O calor era tão grande que quem jogou eles morreram. O calor do fogo. Aí eu estava lendo um livro esses dias. O nome era Sobre a Perspectiva da Fornalha, Dr. Kenneth Bailey, um pastor americano. Ele diz que quando alguém é atirado na fornalha, o normal é o fogo da fornalha queimar a primeira roupa para depois ceifar a vida. Porque enquanto tu está atado, tu ainda tem uma proteção, pouca, mas tu tem. Aí o doutor diz: o normal é o fogo queimar as vestes e depois queimar a pele até a morte. Esse é o normal. Normal para pessoas normais. Eu vou dizer de novo: normal para pessoas normais. Só que eles lançaram 3 que não eram normais. Eles lançaram 3 jovens, eram jovens, mas não eram normais. Você não é normal. Eu vou dizer de novo para você abrir a boca: você não é normal. Normal para o mundo é uma coisa, para Deus é outra. Você não é normal. Eles jogaram 3 ali que não eram normais. O normal seria o fogo queimar as vestes e depois levar a vida. Aí me chama muita atenção o versículo de número 24 para encerrar, que diz que o rei ficou espantado, no capítulo número 3, versículo número 24. E ele levantou-se. Ele levantou-se. Se ele levantou, é porque ele estava sentado. Se ele levantou, é porque ele estava sentado. Então o que o texto me diz? Me permita pegar essa cadeira rapidinho. O que o texto está me dizendo? O rei joga os 3 na fornalha. Olha para cá. O rei joga os 3 na fornalha e se assenta. Cruza as pernas. Espera. Daqui a 2 minutos ele espera. Daqui a 2 minutos não tem mais vida. Daqui a 2 minutos o problema está resolvido. Espera ele morrer. Só que de repente o texto diz que ele se levanta espantado. Ele fica confuso e diz: mas não foi 3 que nós jogamos na fornalha? Foi 3, Senhor, mas eu estou vendo 4.
E eles não estão parados, eles estão se movimentando, eles estão passeando dentro da fornalha. Faz quantos minutos que a gente vai olhar? Faz tempo, rei, mas por que tem 4? Não era só 3, era, mas tem 4. E ele está passeando com eles na fornalha. Aleluia, 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 aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Era 3 que nós nos mortos, mas tem 4. O que me chama a atenção no texto é que o rei se assenta para ver a morte deles. Mas quando ele vê o 4º homem na fornalha, ele levanta. Eu vou dizer de novo: o rei se assenta para ver a morte deles. Mas quando ele vê o 4º homem, ele se levanta. Levante a sua mão em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra para liberar para você. Eu vi isso queimando no meu coração. Teve gente que se assentou para ver você cair. Teve gente que se assentou para ver você entregar o carro. Teve gente que se assentou para ver você parar. Teve gente que se assentou para ver você morrer. Teve gente que se assentou dizendo: esse não vai sair da igreja. Mas quem se assentou para ver a morte vai ter que se levantar para ver você passeando com o 4º homem na fornalha. Com o 4º homem na fornalha. Ele passeia, ele passeia, ele passeia, ele passeia, ele passeia, ele passeia, ele passeia. Se a presença dele pela fé, eu sei. Olha lá, eu sei dele, eu sei vai mais, eu estou pregando para alguém aqui nesta noite que talvez alguém se levantou para te jogar na fornalha, dizendo: não prega mais, não canta mais, não assume o estado, vai ficar excluído, vai ser excluída. Nunca vai ser nada, vai se desviar, vai parar, vai morrer. Se assentou, mas o 4º homem chegou na fornalha. O 4º homem chegou na fornalha, e onde era para ter morte, ele te coloca para passear no meio do fogo. Ele te coloca para passear no meio do fogo. Ele te coloca para passear no meio do fogo. Quem não gosta de fogo é serpente. Quem não gosta de fogo é raposa. Mas com crente o negócio é diferente. Com crente pode ter fogo, mas o 4º homem, ele coloca para passear no meio do fogo. Tem alguém que crê nesta palavra nesta noite? Levanta sua mão, levanta sua mão, levanta sua mão, levanta sua mão. Você não vai morrer. Você não vai parar. Você vai pregar como você pregava. Você vai voltar a cantar como você cantava. Quando você cantava, a glória descia. Você tinha unção, mas parece que alguém fez você perder isso. Quando você pregava, você passava noites e noites estudando para pregar uma palavra de 15 minutos. Parece que você não tem mais esse prazer. Mas nesta noite Ele está avivando você novamente. Ele está te colocando de volta no seu propósito. Receba a palavra de Deus. Aleluia, sério. Eu vou encerrar. Mas eu estou sentindo algo sobrenatural nesta casa. Eu sou largada sério. Tem ministério sendo reacendido aqui nesta noite. Tem ministérios sendo reacendidos aqui nesta noite. Tem ministérios sendo reacendidos aqui nesta noite. O apóstolo Paulo vai se apresentar na sua carta ao Romanos. Ele diz: eu, apóstolo Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo.
Paulo entendeu que antes dele ser apóstolo, primeiro ele é servo. Antes de você ser um pregador, você é servo. Antes de você ser uma cantora, você é servo. Antes de você ser um diretor, você é servo. Antes de você ser um dirigente, você é servo. Antes de você ser um porteiro, você é servo. Antes de você ser qualquer coisa, você é servo. Deus te chamou para servir. E Ele está te colocando de volta nesse propósito. Lembra no tempo que você servia tão bem? Você não perdia um culto. Você não perdia uma escola bíblica dominical. Você não perdia um culto de doutrina. Você estava no ministério da servidão. E parece que foi a sua primeira fornalha que você quis parar, que você desanimou, que você se afastou, você ficou tão distante, você ficou tão invisível, você ficou tão fraco, que você não tem mais força para voltar a ser onde você era. Mas nesta noite, o quarto homem da fornalha, ele não te tira da fornalha, mas ele passeia com você dentro dela. Ele passeia com você dentro dela. Ele passeia com você dentro dela. E nesta noite, pela fé, eu creio que Ele está curando pessoas aqui nesta noite. Traumas do passado que não foram resolvidos, Ele está curando. Ansiedades que não foi curada, Ele está curando. Princípio de depressão, Ele está curando. Fraqueza nos ossos, Ele está curando. Ele está curando. Ele está curando. Ele está curando. Receba graça. Receba